O ego, com toda a sua força, é contrastado com a leveza da graça de Deus. Ele não pode elevar o que a graça facilmente carrega. A rendição total ao desconhecido, desapegando-se do conhecido, é um compromisso profundo que envolve fé e devoção. O ego é resistência, e a aceitação incondicional é o caminho para a verdadeira liberdade. A mudança no mundo não ocorre apenas por palavras ou ações externas, mas como uma consequência natural do que nos tornamos internamente. A autoconsciência é um presente valioso que não apenas beneficia o indivíduo, mas, como uma onda, reverbera de volta para a fonte, impactando o mundo ao redor. O julgamento é revelado como auto-julgamento. É importante abandonar a crítica e abraçar a compaixão incondicional. Esta é a cura para toda a humanidade. A rendição total é um caminho para a paz interior, enquanto a rendição parcial ou condicional perpetua dúvidas persistentes. A porta para a iluminação é encontrada na profunda honestidade do não saber. A vida é um meio, não um fim em si mesma. A descoberta do próprio coração é como descobrir Deus, pois há uma conexão íntima entre o espírito e o coração. Para o verdadeiro buscador, a busca pela verdade espiritual substitui todas as outras considerações. E seu caminho é de aceitação, liberdade, compaixão e humildade. A consciência é central, e a percepção da vida é moldada pela projeção interna. O mundo é um presente divino. O medo surge da resistência. Escolha a liberdade sobre sentimentos negativos e supere o medo. A imperfeição é uma construção da mente, assim como a resistência. Perguntas são resistências. Não procure respostas. Libere os sentimentos por trás das perguntas. Uma vez alcançada a percepção que faz a última pergunta, a resposta instantânea é a iluminação. O que eu chamo de mapa da consciência incorpora descobertas da física quântica e da dinâmica não linear, confirmando assim os estágios clássicos da evolução da consciência encontrados na literatura mundial sagrada como campos reais. Esses níveis espirituais foram delineados por santos, sábios e místicos. No entanto, nunca houve uma estrutura científica para entender o terreno interior. O mapa da consciência é clinicamente sofisticado na descrição do tom emocional, visão de Deus e visão da vida que cada nível de consciência proporciona. Por exemplo, o medo entende Deus como punitivo, enquanto o amor vê Deus como amoroso. A cada aumento progressivo do nível de consciência, a frequência ou vibração da energia aumenta. Assim, a consciência superior irradia um efeito benéfico e curativo no mundo, verificável na resposta muscular humana que permanece forte na presença do amor e da verdade. Por outro lado, campos de energia não verdadeiros, ou negativos, que ressoam abaixo do nível de integridade, induzem uma resposta muscular fraca. Existe muita diferença entre poder e força. Isso muda tudo nas áreas do esforço humano. Negócios, educação, psicologia, medicina, direito, relações internacionais, esportes, artes e relacionamentos. O amor é mal interpretado como uma emoção. Na verdade, amor é um estado de consciência, um modo de estar no mundo, um modo de ver a si mesmo e aos outros. Força é baseada no medo e no controle. E o poder é baseado na verdade e no amor.